Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma atualização profética no seu canal, a Escola de Profecia. Em um vídeo recente, nós falamos sobre a visita de Roma aos Emirados Árabes Unidos e a apresentação da sua encíclica Laudato Si como uma das guias para as discussões na COP28. No mesmo jornal, no mesmo artigo, questionado sobre a casa abraâmica, a fraternidade humana e a coexistência das religiões, o Papa Francisco afirmou que a existência de todas as diferentes religiões em nosso mundo faz parte da vontade de Deus. Vemos muito bem o que ele falou. Em relação à casa abraâmica, considero um local de respeito pela diversidade que Deus quis. A casa abraâmica, composta por 3 locais de culto, uma igreja dedicada a São Francisco, uma mesquita e uma sinagoga, nasceu para cumprir o princípio da fraternidade humana. É um local de culto onde cada crente levanta as mãos ao céu e pratica a convivência na diversidade e o respeito mútuo entre os crentes. Ele diz também que é uma mensagem que testemunha que a fé em Deus deve alimentar apenas sentimentos de bondade, diálogo, respeito e paz, e nunca sentimentos de violência ou confronto. Mensagem maravilhosa, não acham? De fato, ele tem razão. De forma alguma devemos buscar confronto, mas apresentar a verdade em amor. Lembrem-se, somente a verdade. E ele continuou dizendo: a casa abraâmica é um lugar para respeitar a diversidade que Deus quis e não transformar a diferença em desprezo ou motivo de conflito. Só quem não tem certeza de sua fé vive com medo de encontrar o outro e se precipitar no confronto. O verdadeiro crente vive a sua fé sem se sentir ameaçado pelos outros e sem a necessidade de ameaçar os outros. Bem, interessante. Só quem não tem certeza de sua fé vive com medo de confronto. Sim, e eu lembro que, há alguns meses atrás, o Vaticano convidou teólogos protestantes e ortodoxos para debater a primazia petrina na Basílica de São Pedro. Isto não me parece outra coisa senão uma ameaça à fé dos protestantes e ortodoxos, porque se o Vaticano está os chamando, com certeza quer convencê-los de que Pedro foi o primeiro Papa, o que pode ter sérias implicações em 500 anos da história do protestantismo. Agora, irmãos, estas são declarações um pouco perturbadoras que sugerem que Deus ativamente desejou a existência da diversidade religiosa. Bem, se pararmos para lembrar, irmãos, cada uma das religiões encontradas em nosso mundo tem seus próprios ensinamentos únicos que contradizem o que os outros grupos religiosos acreditam. Agora, como ter todas essas crenças conflitantes pode ser desígnio de Deus, pode ser um plano de Deus? É realmente a vontade de Deus que algumas pessoas vivam no erro e outras vivam na verdade? Por outro lado, o conceito de ter uma igreja verdadeira que ensina a verdade de Deus é algo contra a vontade de Deus, se de fato Deus ama a pluralidade religiosa? Bem, irmãos, esta é a mensagem do movimento ecumênico. É por isso que nós deveríamos prestar atenção antes de participar em qualquer uma dessas reuniões interreligiosas que promovem a ideia de que Deus favorece a idolatria, a superstição e o engano. Irmãos, parem para pensar. Por que Deus chamou Abraão para fora da Babilônia, para fora da idolatria, se a adoração de ídolos era a vontade de Deus para a humanidade? Porque Deus deu uma lei moral de 10 mandamentos que proíbe a adoração de outros deuses, se essa era a vontade do próprio Deus. Porque Jesus ordenou a seus discípulos que ensinassem a todas as nações
e guardassem as suas palavras, batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se ele ama a pluralidade religiosa, se todos os caminhos levam à salvação? E por que Deus daria uma mensagem final de advertência nos últimos dias, as 3 mensagens angélicas que convidam à verdadeira adoração, se ele ama a pluralidade religiosa, se todos já estão vivendo de acordo com a vontade dele? Bem, irmãos, o evangelho ecumênico transforma o Deus do céu em um Deus de relativismo. Ele se torna um Deus que não tem nenhuma verdade, que não se importa com nenhuma verdade, que não se importa com o que as pessoas fazem ou com o que as pessoas acreditam. A única conclusão lógica para a filosofia ecumênica é que todo o sistema de fé religiosa, irmãos, é ativamente desejado por Deus para o bem e benefício da humanidade. João capítulo 17, verso 3, resume isto de forma bem clara quando diz para nós lá que a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Lembre, irmãos, Deus tem filhos honestos em todos os lugares. Pessoas que vivem segundo o que sabem. Cristo não se esquece dessas pessoas. Ele conhece essas pessoas e as convida para que haja um só rebanho e um só pastor. Irmãos, deixem-me dizer, é a verdade em Cristo que vai nos unir. E este é o convite que Deus faz à humanidade, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus possa abençoar você, querido irmão. Nós nos veremos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Até breve.